Oi, oi, tudo bem? Estou aqui para falar com você sobre o segundo episódio da série Caminho de Emaús. E hoje nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo número 24, versículo número 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Continua o texto: e eis que no mesmo dia iam dois deles, dos discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Interessante. Esse trecho fala claramente sobre a nossa vida, a vida cristã, a vida, a caminhada. Os discípulos, eles acabavam de saber a notícia que Jesus teria ressuscitado, isso dito pelas mulheres. E, como alguns de nós já sabemos, o testemunho de uma mulher nesse período ele não era válido, ele não era considerado. Isso mesmo, a mulher ela não tinha palavra, a palavra da mulher não valia. Interessante falarmos que, mediante a isso, Pedro, em vez de apenas ouvir as mulheres, vai até o sepulcro verificar com seus próprios olhos se de fato Jesus não estava mais lá. E chegando, ele se depara apenas com as vestes de Jesus colocadas sobre aquele local, a pedra, né? E se deparando com isso, entende que realmente Jesus não estava mais no sepulcro. O texto continua e trata, na verdade, depois desse fato, sobre dois discípulos do grupão, né? Existia, no total, muitos discípulos, né? Tinha os mais chegados, os 12, e, na verdade, existiam ali muitos discípulos, cerca de 70, falam-se 70, falam-se 80, falam-se 100, que andavam em conjunto com Jesus. Dois desses discípulos decidem partir para uma cidade chamada Emaús. E esses dois discípulos que decidem partir para uma cidade chamada Emaús, eles vão conversando entre si, eles vão dialogando, trocando um papo, trocando uma ideia. Interessante falarmos que, em meio a essa conversa, um questionava o outro e eles iam se perguntando sobre diversos assuntos. Em dado momento, eles são interpelados por um homem. Eles são encontrados por um homem, eles são encontrados pelo próprio Jesus Cristo. Porém, os seus olhos, com os olhos deles, eles não conseguem identificar que aquela pessoa era Jesus. Existe um mistério aí, provavelmente, de alguma maneira, Jesus se disfarçou, de alguma maneira, os olhos deles não estavam de fato atentos àquela revelação, àquela pessoa que era Jesus Cristo. E existem alguns mistérios aos quais nós não vamos nos aprofundar, nós vamos nos aprofundar no que o texto de fato fala, e é central. O que ocorre, queridos? Ocorre que Jesus encontra discípulos no caminho da dúvida. Porque Emaús começa como um caminho cheio de dúvidas, questionamentos, problemas, questões a serem resolvidas. Emaús começa como um caminho onde existem muitas perguntas a serem respondidas. Emaús começa como um caminho ao qual não está resolvido, não está posto, não está pronto. Muito pelo contrário, existem mais dúvidas do que convicções. Jesus ele é tão cuidadoso e atencioso com todos nós que ele se revela e chega, interpela aqueles dois, e ainda vai passar por um processo de educação profundo. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes em nossas vidas vivemos dúvidas e questionamentos profundos sobre a figura de Deus, sobre a nossa existência, sobre quem somos, sobre para onde vamos, sobre o sentido da vida, sobre tudo isso.
E apesar de vivermos questionamentos profundos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você pode não estar enxergando, você pode não ter consciência, você pode não estar vendo, mas Jesus está contigo. Você pode não, a sua ficha não caiu, você não entendeu, você não compreendeu, você não racionalizou, você não concebeu essa revelação, mas eu te digo, Jesus está aí. Muitas vezes você ainda não compreendeu e enxergou o seu agir, mas ele é presente. Ele se faz presente, ele se faz vivo, ele se faz presente na hora da angústia, dificuldade e opressão. E ele está sim com você, assim como ele está também comigo, assim como ele está com todos nós. Jesus Cristo, o Senhor Deus, o Deus de toda a majestade, o Criador do universo, ele está com você no momento da dúvida. E durante a caminhada, ele vai te levar a verdadeiramente compreender os seus propósitos, objetivos, planos e revelação da sua pessoa. A revelação de Deus, ela não é um composto industrializado, ela não ocorre de maneira automática, muito pelo contrário, ela ocorre de maneira viva. Diego, então, o que é compreender a revelação de Deus? É quando o seu coração de verdade é encontrado, é impactado, é alcançado por Deus. Eu espero que essa revelação possa ser útil ao seu coração, à sua vida, à sua alma e à sua esperança. Esse é o segundo episódio do Caminho de Emaús e tem muito mais.